CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gente, é possível uma perícia recuperar mensagens apagadas no celular? A análise do conteúdo de celulares que foram apreendidos em operações policiais, como, por exemplo, a mais recente, que vem ganhando aí a notoriedade, que é a do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pela Polícia Federal, sempre desperta essa atenção. E a questão, né? Como é possível recuperar essas mensagens apagadas? Gilberto Sudré conosco nessa manhã para falar sobre essa perícia, como é que isso é feito. Gilberto, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Então, Gilberto, a gente às vezes acha que é coisa de filme, CSI, pluga o celular aqui, aparece na telinha tudo que precisa, super rápido. Não é bem assim, mas dá para fazer. Dá mais trabalho, mas dá para fazer? Exatamente, Patrícia. A análise do conteúdo de celulares apreendidos em operações policiais, como o exemplo que você comentou do Daniel Vorcaro, né, dono do Banco Master, envolve uma série de ferramentas tecnológicas que permitem acessar os dados, né, classificar esses dados, mesmo quando os aparelhos estão bloqueados por senha ou desligados, né? Existem muitos aplicativos de extração desses dados, como o Cellebrite, o GreyKey, o Oxygen, Belcasoft, e temos até um representante nacional, o Avila Forensics, que foi desenvolvido, né, por um policial de São Paulo, da Polícia Civil de São Paulo, que é uma excelente ferramenta também de extração de dados, né, de aparelhos de celular para isso aí. Certamente, o mais famoso deles é o Cellebrite, que foi desenvolvido por uma empresa israelense e vende soluções que prometem recuperar até mesmo mensagens apagadas, registros de chamadas, né, dados de aplicativos de terceiros, como o próprio WhatsApp. Outro, que é o GreyKey, né, também é bastante famoso, desenvolvido por uma empresa americana chamada Grayshift, e o foco de atuação dele principalmente é o desbloqueio de aparelhos da Apple, conhecidos pela sua forte criptografia. Uma curiosidade é que o GreyKey foi desenvolvido por ex-funcionários da Apple, né? Então, ou seja, já conheciam como é que funcionava a coisa por dentro, né, dessa questão, né? Após a descoberta da senha, as ferramentas também fazem o download do sistema de arquivos completo, ou seja, todas as informações internas do aparelho, como fotos, dados de aplicativos, né? E elas copiam absolutamente tudo que está no aparelho, inclusive fragmentos de arquivos, fotos, né, mensagens que estão lá. Eles fazem uma extração completa nessa situação, que a gente chama de bit por bit, né? É o bit a bit, né? Que significa basicamente espelhar todo o conteúdo do celular ou do notebook até para um arquivo externo, nesse caso. E aí, a recuperação desses fragmentos permite rastrear o envio de arquivos que foram apagados, ou, no caso da investigação do Vorcaro, de mensagens de visualização única. Depois da extração, que pode gerar muitos gigas de dados, precisamos de uma ferramenta para análise e classificação desses dados extraídos, que são muitos. Só para ter uma ideia, a última extração de celular que eu fiz para uma investigação gerou quase 70 gigabytes de dados. Então veja que é muita coisa. Então, como é que você vai analisar isso? Então, eu uso, né, e aí muitos peritos também usam, um aplicativo chamado iPad, né, o iPad, né, que é um indexador e processador de evidências digitais. É um aplicativo que exatamente ele importa todo esse backup, essa extração de dados e classifica esses dados, inclusive transcreve áudios, faz busca de palavras-chave, como, por exemplo, golpe. Eu posso perguntar se aparece dentro de todas as mensagens recuperadas no celular, aparece a palavra golpe, por exemplo, né? Uma curiosidade também desse aplicativo chamado iPad, né, é que ele foi desenvolvido por um perito da Polícia Federal. Então, é um aplicativo muito bom, realmente muito interessante também para isso aqui, né? Uhum. E aí, quando você apaga ou manda uma informação em visualização única, os registros que você mandou essa mensagem, ou seja, os logs, né, ficam armazenados no celular, né? E aí, de acordo com investigações, né, o Vorcaro utilizava uma técnica para tentar evitar a troca de mensagens entre si, que ficassem facilmente acessíveis. Ele escrevia a mensagem num bloco de notas, capturava a tela, né, e enviava a imagem dessa captura de tela, né, nesse caso. E por que ele escolheu a forma de enviar essa mensagem assim? Porque o WhatsApp permite que apenas mensagens de visualização única, como imagens e vídeos, possam ser enviadas. Então, exatamente ele utilizou essa função para isso, né? A questão é que essas capturas de tela, né, que ele fez, ficaram armazenadas no aparelho, né, ficaram salvas no aparelho. E aí, mesmo que ele viesse a apagá-las posteriormente, ele ficou fazendo
foi possível a recuperação dessa questão, né? Então essa é uma situação, né? E aí com esses registros, o software, né, os softwares que eu mostrei aqui, que eu falei aqui, conseguem, né, identificar o caminho do arquivo, para quem ele foi enviado, a data e tipo de documento, e aí ele vai reverter esse apagamento, né, essa deleção do arquivo nesse caso. Então, uma coisa importante, inclusive, dessa apreensão, né, é que as mensagens trocadas lá por Vorcaro foram escritas por ele na tarde do dia em que ele foi preso. Então, as mensagens ainda estavam, né, de forma até celular, exatamente, estavam claras no celular para isso. Então, mesmo enviando as mensagens de visualização única, as capturas de tela que ele fez estavam no celular e aí puderam ser capturadas, né, ou recuperadas nesse caso. Então, existem muitas ferramentas, eu falei de várias ferramentas aqui, mas tem outras, inclusive, que eu posso utilizar para fazer tanto a extração, né, dos dados do celular, inclusive de arquivos que foram apagados, como também na questão de classificação, né, e processamento desses dados. Como eu falei, são muitas informações e você não conseguiria fazer isso manualmente, né? Ou seja, então você tem que ter o auxílio de ferramentas dessa natureza. Entendi. É engraçado, né? Porque por mais que você tente ser esperto, tem sempre alguma coisa que fica para trás, né? Ele ainda tentou, bloco de notas, tira um print, manda como foto, mas ainda assim não tem jeito. Exatamente. Hoje, né, tudo que a gente faz apoiado em tecnologia, a gente deixa algum tipo de rastro, né? Seja numa navegação na internet, seja numa escrita de um documento no computador ou no celular, seja no envio de mensagens, a gente sempre deixa o que a gente chama de pegada digital, né? Que pode ser, de alguma maneira, com a ferramenta correta, recuperada, né, essa mensagem. E aí, com isso, numa investigação, é possível alimentar essa investigação com esses dados, com essas evidências. Gilberto, o que a gente pode fazer para tentar se proteger? Vai que tem alguém ouvindo a gente, fala assim, nossa, mas tem mensagem que eu não quero que fique no meu celular. O que eu faço? Então, a opção mais radical, vamos chamar assim, é trocar de celular. Não mande. Se você já mandou, né, a opção que você tem para apagar é destruir o celular, né? Nesse caso, é a questão. Algumas questões que dificultam, mas não impedem, né? A questão, por exemplo, de você criptografar o aparelho, né, e formatar para as configurações de fábrica. Então, isso é uma questão que não impede, mas dificulta a recuperação das questões. Você não ter chance realmente de recuperação é você destruir o aparelho, né, completamente, né? Ou seja, completamente. Até a gente tem alguns testes que foram feitos por alguns peritos, né, que mesmo que você cause algum disparo de arma de fogo, por exemplo, num aparelho, se esse disparo não danificou o chip de memória, ainda assim é possível, em algumas situações, você extrair o chip de memória do aparelho, colocar num decodificador e extrair as mensagens, ainda assim que o aparelho está completamente destruído, mas se o chip de memória está íntegro, ainda assim a gente conseguiria recuperar em algumas situações, obviamente. Emerson está aqui perguntando, eu tenho que tirar o cartão de memória e o cartão SD para formatar meu aparelho ou não é preciso? É interessante que você formate também o cartão SD, porque ali também tem informações, ou podem ter informações que você talvez não queira que se tornem públicas. Se você não quiser, Emerson, que alguma coisa se torne público, você formata e zera o telefone, ele vem de fábrica de novo, não é isso, Exatamente, exatamente. Isso aí, você formata, isso aí, não, como eu falei, não impede completamente, mas dificulta bastante a recuperação. Agora, se você só quer, vamos supor aqui, o Emerson ele não detalhou, mas se uma pessoa quer só melhorar a quantidade, o espaço, fazer uma limpeza no celular, dá para tirar o chip e fazer isso, Gilberto? No chip, normalmente você mantém foto, imagem, dependendo do chip, né? Ou até os contatos de telefone, né? Então, dá para fazer também, ele só tem que lembrar que tudo que você fizer, né, nesse caso, vai ser apagado. Então, tudo que estava no aparelho, fotos, vídeos, aplicativos, vão ser apagados e você vai ter que reinstalar esses aplicativos de novo no aparelho. Bom, você... Hoje é quarta-feira, hoje é dia de golpe, não é isso, Gilberto? Exatamente. Vamos lá, então. O golpe tá aí. Qual é o golpe? Você viu que o Vorcaro tentou dar o golpe fazendo essas artimanhas para se livrar e não deu, mas tem um outro golpe circulando por aí recentemente, né, Gilberto?
Exatamente. A Meta, né, Patrícia, lançou aquele óculos que você grava, né? Ou seja, grava vídeo e áudio, né? Aquele óculos espião, né? Isso, exatamente. De forma até, né, sem chamar muita atenção nesse caso, né? E aí agora a Meta está mais uma vez enrolada por conta das políticas de coleta de dados. A companhia, né, a Meta está sendo processada na Califórnia por mentir a respeito dos óculos inteligentes, né? Segundo um relatório recente, eles coletam vídeos de usuários, inclusive de momentos mais íntimos, que são revisados e catalogados por funcionários. Imagina só, hein? Você gravou um vídeo lá com aquele óculos inteligente da Meta e essa informação foi acessada, né, por funcionários, né, de empresas terceirizadas, nem da Meta, né, para isso. E podem, inclusive, ser vazados essas imagens, né? E aí, o que aconteceu? Uma boa notícia em relação a isso. Tem um novo aplicativo chamado Nearby Glasses, gratuito, que promete alertar os usuários quando alguém está na sua proximidade e estiver utilizando óculos inteligentes. Olha, gosto disso, hein? Exatamente. Então, esse é um aplicativo bem legal. Ele, nesse momento, tem apenas a versão para Android. Você instala, ele habilita, né, a questão de uso do Bluetooth. E aí, se tiver alguém próximo de você, né, num raio de ação do Bluetooth, usando, né, esses óculos inteligentes da Meta, ele vai alertar você em relação a isso. Então, muito legal, né? Chama-se Nearby Glasses, né? Fala, pode falar. Não, é importante lembrar que assim, ele detecta esses óculos, né, inteligentes da Meta, mas ele pode também identificar, inclusive, aquelas canetas. Não, aqueles óculos, por exemplo, de realidade virtual também, né, que estão próximos de você. A mesma questão pode ser um falso positivo. Mas, assim, ainda assim, é um aplicativo que me pareceu bastante útil para isso. E ele só vale para óculos? Porque tem umas canetas também que filmam, né? Tem uns outros aparelhos também que fazem filmagem. Ou é só porque está conectado à internet que ele consegue captar? Ele conecta, na verdade, ele identifica todos os dispositivos espiões que usam Bluetooth. Né? Tá. Ele usa Bluetooth, esse aplicativo vai identificar e vai te avisar, né, dessa questão. Se é um aparelho que ele não usa Bluetooth, por exemplo, uma caneta que ela grava, mas salva o vídeo só internamente num cartão de memória e depois você leva esse cartão de memória para um computador para acessar. Aí nesse caso ele não vai identificar essa caneta, por exemplo. O Paulo Barbosa está aqui com a gente dizendo, gente, eu estou amando essas dicas para ocultar os nossos BOs nos nossos telefones. O bom seria não ter BO, né, Paulo? Exatamente, né? Exatamente. Agora, você estava falando que esse óculos aí ele é mais discretinho, mas dá para perceber, tá, meu bem? Dá para perceber que tem uma câmera de cada lado ali ainda. Isso. Assim, se você olhar com muito detalhe, né, você até consegue perceber. Mas, assim, no meio da multidão vai ficar despercebido. A MetaVision fala que, por exemplo, quando ele está gravando, acende um LED vermelho na frente do óculos. Mas esse LED pode ser coberto e você não vai conseguir essa sinalização de que ele está sendo gravado. Então, ou seja, esse LED não serve para muita coisa, né, nesse caso. E numa multidão, muitas pessoas andando próximas de você, dificilmente você vai ficar olhando em detalhes nos óculos de cada uma das pessoas que estão próximas de você. Então, por isso que o aplicativo me pareceu bem interessante. Olha, a última, Alexandro perguntando, ele dizendo que ele viu um comentário que o equipamento que a Polícia Federal usou para descobrir esse esquema aí do Vorcaro, diz que ele é brasileiro, esse sistema é brasileiro. Bom, o único aplicativo brasileiro que eu conheço, né, que inclusive eu uso, né, é esse do Ávila, chamado Ávila Forensics, que é um aplicativo. O que ele pode estar falando, né, na verdade, é o aplicativo de tratamento dos dados de extração, né, que é o iPad, que como eu comentei aqui. Ele realmente é um aplicativo brasileiro, desenvolvido por um delegado, um perito, na verdade, da Polícia Federal. Ele é excelente, é um aplicativo excelente de indexação, vamos chamar assim, de dados que foram exportados. Normalmente a exportação dos dados, ou seja, a extração dos dados é feita por aqueles aplicativos que eu comentei antes, tipo o Cellebrite, o Graykey, o Ávila Forensics, né, o Belcasoft, que são aplicativos que fazem a extração dos dados, né? Então ele gera uma imagem do celular e depois eu pego essa imagem e submeto ao iPad. Aí sim o iPad vai classificar as informações todas que ele identificou de fotos, vídeos, áudio, né, mensagens, e aí eu consigo consultar essa base de dados gerada em busca, né, de evidências para o caso, né, que está sendo investigado. Beleza. Gilberto, obrigada mais uma vez.
Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Cuidado com as mensagens. Né? Isso aí. Cuidado com as mensagens que você manda e recebe, né? E vídeos e áudios também, nesse caso. E estamos de volta sexta-feira com mais tecnologia. É isso aí. Obrigada, Gilberto. Até lá.